Bruno, mudando, continuando no assunto de tecnologia, mas mudando um pouco o tema, um dos assuntos também tem sido o TikTok, né? Não pelos usuários, né? Mas eu queria desdobrar a pergunta em dois temas. Primeiro, se você puder passar um pouco da sua visão em relação à questão geopolítica, né? Por que Donald Trump vem sinalizando que de fato quer ter o controle, pelo menos o controle local, vamos dizer assim, do TikTok? Faz sentido, precisa ter na visão geopolítica. E segundo, agora parece que existe uma briga, né? Ou seja, tem mais compradores, até acho que publicamente a Microsoft, por exemplo, Microsoft, que nós somos acionistas, ou podemos ser acionistas, será que faz sentido, né, gastar alguns bilhões de dólares? Agrega valor, tem sinergia, poderia ter sinergia, por exemplo, a operação da Microsoft ou outras que já estão aí no páreo, pode ser que role realmente essa disputa. Então, uma visão um pouco mais macroeconômica, geopolítica, e uma visão aqui um pouco de investimento, de investidor, né, de empresas potencialmente compradoras, né, desse ativo, pelo menos nos Estados Unidos. De trás para frente, historicamente, a gente já viu aquisições que, num primeiro momento, a gente entendia o seguinte: elas não fazem sentido, ou eu não consigo enxergar uma correlação direta. Isso na iminência do anúncio. Quando vem um anúncio, em geral, a empresa vai lá e fundamenta o porquê da aquisição. E aí, alguns se convencem, outros não. Eu poderia dar aqui 100 exemplos, mas vamos pegar o exemplo do Skype, que inicialmente foi comprado pelo eBay. E naquele momento, na iminência dessa compra, as pessoas diziam, não tem qual é a sinergia, né? Eles querem a base de assinantes, o que de fato eles querem? Mesmo depois dos fundamentos, não ficou muito claro, mas ainda assim o Skype foi vendido por um valor muito maior do que foi adquirido, justamente para a Microsoft que você comentou. O TikTok, em termos de posicionamento, é uma ferramenta, é uma rede social muito forte nos Estados Unidos, entre outros países, com um modelo de negócio diferente, e que isso pode ser utilizado e pode gerar benefícios para, acho que, inúmeras empresas. Então, e tem muitos possíveis compradores aí nessa prospecção, né? A questão não é falta de comprador, a questão é chegar no entendimento que os atuais controladores aceitem vender o controle e o capital, ou de que forma ficaria essa distribuição acionária. Do outro lado, a questão geopolítica, assim que quando o Trump já estava performando na campanha e a gente conjecturava a possível vitória dele, a gente já sabia o seguinte: caso ele entre, é a certeza de 4 anos de muita instabilidade, ruído, altos e baixos e notícias semanais. Com a entrada dele, tudo é possível e o lado geopolítico é o que pessoalmente mais me preocupa, porque do ponto de vista econômico, o Trump não tem muito o que fazer. Ele pode tomar algumas decisões acertadas, outras nem tanto. O time dele, todo o time dele econômico são pessoas que eu diria sérias, equilibradas, sensatas, são de direita, logicamente, mas são sensatas e equilibradas. Do time dele, os únicos no sense, que não tem pé nem cabeça, foi a escolha dele para o Pentágono e o Kennedy com a área de saúde. Esses dois realmente não têm a menor lógica. Mas falando do nosso mundo, que é a economia, as coisas estão ali mais ou menos organizadas. Se ele tarifar isso não for bem, ele deve voltar atrás. Agora, na questão geopolítica, ele pode criar instabilidades que podem ser preocupantes, ou pode ficar nessa bravata, nesses ruídos, ou as atitudes dele podem fazer o outro país recuar. Veja a Colômbia, né? Eu classificaria como uma piada, né? Assim, que impediu o avião de pousar, aí sofreu uma retaliação, aí disse que iria retaliar também em menos de, acho que 24 horas, jogou a toalha. Então, isso foi uma piada. Então, a geopolítica preocupa. E, nesse sentido, o Trump, ele não é louco e ele sabe que tem que dar passos com muito cuidado em relação à China, em razão da dependência econômica hoje dos Estados Unidos com a China em relação ao fornecimento, né? Quando eu falo dependência econômica, as pessoas falam, mas os Estados Unidos não é um grande exportador para a China. Não, é pior, ele é um grande comprador.
Então, por ele ser um grande comprador, se os custos desses produtos aumentarem repentinamente de uma forma muito grande, ele tem um problema interno muito difícil de manejar, que é a inflação, que é dos piores problemas. É o problema que fez os democratas perderem a eleição. Então, para fechar e te devolver, sempre o que manda é dinheiro no bolso da população. Aquela essência do pão e circo é o que, desde a Roma antiga, é o que vale e segue valendo.